com vocês. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Hoje eu quero falar sobre um tema, a influência digital, onde nós vamos redeir os algoritmos para o reino. É um assunto muito relevante, entendemos nesses dias que nós estamos vivendo, e eu quero compartilhar com vocês esse tema nesta manhã. A influência digital, redeímos os algoritmos para o reino. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse texto, ele faz parte de um sermão que Jesus estava dando, ensinando ao povo, um sermão da montanha, e entre os ensinamentos dele, ele fala sobre a importância dos homens, das mulheres, das pessoas serem a luz do mundo, e a importância de que nós, sendo luz do mundo, não podemos ficar escondidos. Na primeira ministração deste mês de setembro, nós falamos um pouco sobre o zelo de Simão, o zelote, um apóstolo de Cristo, e nós trouxemos uma associação de como é que a tecnologia, queridos, ela pode ser o caminho romano, como nós compartilhamos aqui, da nossa geração. E hoje nós queremos avançar um pouco mais além. Eu diria que a introdução desta manhã, desta ministração, a introdução é como nós podemos usar de uma forma consciente, prática e estratégica a influência digital que Deus colocou em nossas mãos. Como que nós podemos fazer isso de uma forma prática? Como que nós podemos influenciar de uma forma prática? E eu disse na primeira ministração deste mês que assim como os romanos foram abrindo estradas para que o próprio evangelho fosse sendo disseminado, entrando e alcançando gerações, hoje a tecnologia também é um caminho que Deus tem aberto para nós usarmos de uma forma muito consciente, de uma forma prática, estratégica. Diga comigo, estratégica. Essa influência digital que Deus tem colocado nas nossas mãos. Sabe, queridos, nós vivemos uma era onde nós entendemos que a comunicação, ela não acontece apenas em púlpitos, ela não acontece apenas nas praças públicas, elas acontecem nas teclas, nos cliques, naquilo que nós compartilhamos, num momento em que nós fazemos um comentário. Tudo isso faz parte de nós disseminarmos o Evangelho. E eu quero que nesta manhã a gente consiga assim absorver um pouco daquilo que nós, na nossa geração, podemos fazer através dessa tecnologia tão importante, da forma como nós podemos usá-la de uma forma tão estratégica. E cada rede social, nós temos percebido que ela se tornou, como eu disse, uma praça global. Nós podemos usar as redes como se eu vejo ainda hoje, é muito importante a gente ir às praças, evangelizar. É muito importante nós anunciarmos o reino em vários momentos, presencial, testificando, falando, mas existem lugares que às vezes nós não vamos conseguir entrar pessoalmente. E nós entendemos que as vozes, elas podem ecoar através da tecnologia. Nós entendemos que ideias
podem ser comunicadas, valores podem ser construídos através da tecnologia. E nesse cenário, nessa era que nós vivemos, a pergunta que o Espírito Santo nos faz é: o que é que a igreja tem comunicado? O que nós temos comunicado através das redes sociais? Por quê, queridos? Porque não basta apenas a gente estar online, presencialmente falando, ou presente online. Nós estamos ali, por exemplo, neste momento, muitas pessoas podem estar ouvindo e outras pessoas vão ouvir essa mensagem porque elas vão estar, ela vai estar disponibilizada nas redes sociais. Mas não basta apenas estar presente online. Não adianta ter perfis, às vezes, ou páginas, ou canais, se nós não entendermos o propósito. Qual é o propósito de tudo isso? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre nós redimirmos os algoritmos e transformar essas ferramentas que podem ou poderiam ser usadas apenas talvez para distrações em canais de vida, esperança, fé, canalizar isso de uma forma que nós podemos tocar a vida das pessoas. Afinal de contas, cada postagem pode ser uma semente. Você crê nisso? Que uma postagem nossa, queridos, pode ser uma semente. Cada vídeo pode ser um sermão. Cada mensagem, ela pode ser uma resposta de Deus para alguém que está em crise, que está com problema financeiro, que está com problema emocional. Cada mensagem, ela pode tocar vidas e alcançar as vidas, porque nós cremos que a influência digital que nós carregamos, ela não é neutra. Por que eu digo isso? Porque ela pode tanto edificar quanto destruir. E quando se trata de nós, ela não pode ser neutra. Ela é neutra num contexto geral, mas se ela estiver nas mãos das pessoas corretas, e nós sabermos utilizá-las, ela não é nós não carregamos uma neutralidade através dessa influência digital que nós podemos tocar as vidas das pessoas. Por isso hoje, nós somos chamados a escolher. Escolher o quê? Nós vamos deixar a tecnologia nos controlar, como nós temos visto isso acontecer, ou nós vamos consagrá-las como um instrumento para o reino de Deus. É uma escolha que todos nós, adolescentes, jovens, temos. Eu sei que todos os lugares nós temos hoje uma grande influência através das redes sociais, principalmente uma geração mais jovem, os adolescentes, os jovens, como são influenciados pela tecnologia. Não precisa sair do Brasil, aqui no Brasil nós vemos isso, mas eu tive a oportunidade de estar num país este ano, uma juventude que parece que não olha mais nem para frente, andam com o celular nas mãos caminhando. Se você estiver, por exemplo, na capital do Japão, onde eu estive lá, e você vai vendo como que os jovens hoje eles caminham, parece que eles estão totalmente, é incrível, escravizados pela tecnologia, sabe? Totalmente envolvidos com o contexto da tecnologia. E se nós, como cristãos, usarmos isso de uma forma consciente, e não deixar que ela nos controle, e a gente controlar a tecnologia para que ela seja um canal de Deus, queridos, nós vamos fazer muita diferença nessa geração. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre como nós usarmos isso de uma forma, isso aqui que vocês estão vendo, essa consciência, essa forma prática que nós podemos fazer isso. O primeiro ponto que eu quero compartilhar nesta manhã é que a mensagem ela não muda, mas os meios evoluem. A mensagem sempre vai ser a mesma. A mensagem de Cristo não muda, a palavra não muda, as escrituras não mudam, os princípios não mudam. Isso sempre vai ser eterno, a palavra é imutável. Mas a Bíblia nos ensina, e você vai ver isso, que os meios às vezes eles evoluem e nos dão essa oportunidade de nós alcançarmos pessoas. Como eu disse, o Evangelho ele é eterno.
ele é imutável, ele não precisa de atualização. O Evangelho não precisa ser atualizado, ele não envelhece, ele não perde a relevância nunca, a palavra de Deus. Porém, os meios de comunicação, eles mudaram ao longo da história. A gente vai percebendo isso. Deus, ele foi usando diferentes meios de comunicação para que essa mensagem, ela chegasse a mais pessoas, a muitas pessoas. Na antiguidade, lá no início, você vai perceber que a tradição era oral, se falava muito. Eles também usavam as cartas, os pergaminhos. O apóstolo Paulo, na época, quando eles faziam os pergaminhos, você já deve ter assistido algum filme que fala ou que ensina sobre isso. Tem um filme muito interessante que te dá todo um parâmetro sobre isso, conhecido como um filme chamado Lutero. Se você nunca assistiu, assista, você vai ver como que era disseminado o Evangelho. E você vai perceber que foi assim que as palavras dos profetas, dos apóstolos, atravessaram gerações e chegaram até nós, através de uma tradição oral, através de pergaminhos, através das cartas. Mas você vai perceber também que na Reforma Protestante, como eu citei ainda há pouco, houve a invenção da prensa de Gutenberg. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. A imprensa, ela multiplicou Bíblias e tratados, que se não fosse aquela imprensa, nós não teríamos hoje as Escrituras, a Bíblia impressa em nossas mãos. Você vai vendo os meios sendo alterados, os meios evoluindo. Você vai perceber que nessa época, aquilo que antes estava restrito a poucos, passou a estar acessível para milhares de pessoas, mudando a história, queridos, da fé cristã, através dessa imprensa que eu citei ainda há pouco. Quando nós chegamos no século passado, no século 20, você vai perceber que o rádio, a televisão, meu Deus, se tornaram púlpitos. Minha mãe, ela se converteu através de um programa de televisão. Minha mãe conheceu a Cristo através de um programa de televisão. Quem aqui já não ouviu os programas de televisão, ouviu pelo menos os programas da apóstola Valnice. Isso no século 20, o século passado, os rádios, eles se tornaram púlpitos eletrônicos, levando a palavra de Deus, meu Deus, a centenas, milhares de lares, hospitais, cadeias, pessoas que estavam presas, ouviram as Escrituras através do rádio, através da televisão, lugares onde os missionários não podiam entrar, não podiam chegar. O rádio, a televisão fez esse papel de fazer com que as Escrituras chegassem até lá. Então você vai vendo que a palavra, a mensagem, ela não muda, mas os meios, eles foram evoluindo. E hoje nós estamos numa era, queridos, das redes sociais, dos vídeos curtos. Nós estamos numa era de transmissões ao vivo. Nós estamos na era de youtuber. Nós estamos na era onde milhões de pessoas estão a um clique de distância, que pode chegar ao outro lado do mundo em segundos, em fração de segundos. E cada uma dessas ações, cada uma dessas mudanças, cada uma dessas evoluções, nós percebemos que um maior número de pessoas também tem a oportunidade de ir sendo alcançada. E nós sabemos, queridos, que essas milhões de pessoas que estão a um clique talvez nosso, a uma curtida nossa, pode levar vidas a essas pessoas, pode tocar essas pessoas com uma mensagem do reino. Nós não podemos ficar presos a métodos antigos quando nós vemos um mundo que já está em uma outra linguagem. Se a gente for hoje querer ainda, talvez a gente consiga ainda alcançar pessoas, ainda tem hoje programas de televisão, programas de rádio, mas se a gente voltar na imprensa de Gutenberg, nós não vamos mais conseguir hoje alcançar pessoas.
através deste meio, porque ele já está escasso, ele já não é mais utilizável para os dias de hoje. Então nós vemos que as coisas, queridos, as ferramentas que Deus está nos dando hoje, aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, é para os dias de hoje. A prensa foi para o século XVI. O rádio, a TV foi para o século XX. Agora o Instagram, o YouTuber, eles são de hoje. E às vezes nós, parece, meu Deus, uma mensagem como essa, pastor, o que isso significa? Se nós, queridos, trouxerem isso para a nossa era, isso é muito relevante para a gente alcançar vidas, porque assim como a reforma, ela não teria alcançado o mundo sem a tecnologia daquela época, a igreja de hoje, queridos, ela não pode alcançar a sua geração ignorando as ferramentas atuais. Nós não podemos ignorar essas ferramentas que Deus tem colocado nas nossas mãos. O segundo ponto que eu quero compartilhar hoje é que a rede, essas ferramentas, ela tem se tornado um campo missionário para nós. É um meio de nós alcançarmos vidas. Nós percebemos que as redes sociais, elas não são apenas um espaço de lazer, de entretenimento, de troca de informações. Ela vai muito mais além do que isso. Elas são territórios espirituais. Quando eu olho para uma rede social, eu entendo ela como um território espiritual que pode alcançar outras pessoas, que pode tocar muitas pessoas, onde ideias, onde valores, onde um estilo de vida são moldados todos os dias através das redes sociais. Nós estamos vendo, queridos, uma geração sendo moldada através delas. O mundo está fazendo isso, lançando tanta bobagem nas redes sociais e formando uma cultura, formando uma geração de pessoas através das redes, de uma forma negativa. Você vai vendo, ali se formam opiniões, ali se alimentam emoções, ali também semeiam dores, mas também semeiam esperança. Meu Deus, quantas pessoas, queridos, que usam às vezes essa ferramenta de uma forma errada. E é por isso que cada seguidor nosso ou da igreja, nós não podemos tê-los como apenas um número, mas é uma vida. É uma vida que está por trás, recebendo uma mensagem. Cada compartilhamento que nós fazemos não é apenas um engajamento para que a gente tenha uma maior influência, é um envio missionário. Meu Deus, quando a gente começa a ter esse entendimento, queridos, você vai perceber que tudo que Deus colocou nas nossas mãos hoje pode ser uma oportunidade de alcançar as pessoas. Cada comentário que a gente faz numa postagem não é apenas uma interação. É só uma interação que eu fiz. Não, é uma oportunidade de um discipulado. Nós podemos alcançar pessoas através disso. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Diga comigo, mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Não estamos apenas, queridos, navegando nas redes sociais, porque para muitos é isso, estamos apenas navegando, estamos rolando os nossos feeds. Não é só isso, nós não estamos rolando feeds, nós estamos construindo conteúdo. E quando nós falamos de conteúdo, um conteúdo sólido, nós fomos chamados na nossa geração hoje para sermos missionários digitais. Nesse momento passado que eu e o Gabriel nós estivemos em Moçambique, nós pudemos, eu e ele nós estivemos fazendo, ele foi preparando todos os vídeos, foi fazendo as postagens, e ele ia me dando os relatórios das pessoas, do número, dos países que iam sendo alcançados através das nossas postagens.
Eu e ele, queridos, nós ouvimos tantos testemunhos de pessoas, tantas outras pessoas vendo aquilo, se dispondo a ajudar, se dispondo a orar, a interceder. A gente estava entendendo, a gente estava alcançando não só um número de pessoas em Moçambique, mas nós estávamos sendo, vamos dizer, entre aspas, missionários digitais para alcançar outras vidas. Milhares de pessoas, de uma forma mais ampla. E a mesma chama, queridos, que nos move a falar de Jesus Cristo lá no nosso trabalho, na escola, na rua, também precisa nos mover a proclamar o Evangelho nas redes sociais. É a mesma paixão, a mesma chama. E nós vemos que o campo missionário de hoje, ele não está apenas em aldeias distantes, como nós vimos passando presentes em várias aldeias que nós fomos e outras que nós vimos nas beiras das estradas. Nós vemos, queridos, que esse campo missionário, ele está em nosso celular. Nós podemos, através do celular, torná-lo um campo missionário, onde qualquer pessoa que acessa nossas postagens, ela pode vivenciar, ter um Cristo vivo que nós apresentamos a ela. Se você tem um celular com internet, você já tem um púlpito. Eu vejo assim. Se nós temos um celular hoje com internet, nós temos um púlpito, queridos, para anunciar o Evangelho, para anunciar o reino, para falar do amor de Cristo às pessoas. Ele pode às vezes ser pequeno aos olhos humanos, mas é grande diante de Deus, porque uma simples publicação, ela pode alcançar alguém que você talvez nunca encontraria pessoalmente. Nunca. Você jamais encontraria uma pessoa pessoalmente, eu tenho certeza. E se nós soubermos usar isso, queridos, talvez você pode alcançar muito mais pessoas através de um celular, do que talvez de um pregador que ficou a vida inteira num púlpito pregando. Lá na eternidade nós vamos saber. Por isso nós precisamos usar isso aqui com muita sabedoria. Ele pode ser muito pequenininho, como eu disse aqui aos nossos olhos, mas diante de Deus pode estar alcançando milhares de pessoas. E para isso eu quero ir para o próximo ponto, e eu quero focar um pouco mais nisso, a importância que nós precisamos de redeirmos os nossos algoritmos. Quero falar um pouquinho aqui, não entendo profundamente desse assunto, não é um assunto assim que eu lido todos os dias, não trabalho com isso. Nós temos pessoas aqui que com certeza entendem muito melhor do que eu sobre isso, mas eu entendo que um pouquinho daquilo que eu tenho utilizado, as minhas redes sociais, daquilo que eu tenho aprendido, talvez eu consiga pelo menos dar o início nesta manhã, para a gente entender a importância de que nós somos luz e não podemos ficar escondidos, como nós lemos em Mateus 5,14, no início dessa mensagem. Deus diz que nós somos luzes, e nós não podemos ficar escondidos. Nós precisamos estar publicamente expostos como cristãos, onde todos possam estar vendo as nossas vidas. E essa palavra que vocês estão vendo, redeímos os algoritmos, eu trouxe ela justamente para chamar um pouco a nossa atenção. O que significa essa palavra? Ela vem de um verbo chamado redimir, que significa resgatar, que significa libertar, que significa comprar de volta. É isso que significa essa palavra redeímos, redimir. E eu gostaria nesta manhã, queridos, de trazer a consciência para todos nós qual é a importância de nós redimirmos os algoritmos dos nossos celulares, das nossas postagens, daquilo que nós temos feito. Quando eu falo disso aqui, redimir os nossos algoritmos, é a gente dar um novo propósito ao que estava sendo usado de uma forma distorcida e negativa. É isso que nós queremos fazer nesta manhã. O foco, como eu disse lá no início da introdução, é a gente usar de uma forma estratégica
a tecnologia, as redes digitais, para a gente alcançar as pessoas. E para isso, nós precisamos resgatar os algoritmos. Nós precisamos comprar de volta, nós precisamos dar um propósito novo àquilo que talvez está sendo usado de uma forma equivocada, de uma forma distorcida, de uma forma negativa. Em outras palavras, usar isso aqui de uma forma boa, usar isso aqui bem e não de uma forma negativa. E no decorrer da palavra, você vai perceber aí o que eu quero dizer. E quando eu falo em redimir, é a mesma coisa, queridos, que consagrar. Diga comigo, consagrar. Quando a gente fala em consagração, a gente fala em separação. Consagrar é separar para Deus. Redimir é a gente resgatar e dar um novo propósito. Essas duas coisas nós queremos fortalecer nesta manhã, porque no primeiro domingo, quem estava aqui se lembra, nós consagramos os nossos celulares ao Senhor, para ser usado de uma forma correta. E hoje eu quero ir além disso, além de nós consagrarmos, queridos, nós precisamos resgatar, dar um novo propósito a isso. Aplicando isso aqui que vocês estão lendo ao tema de hoje, é a mesma coisa que nós estivéssemos falando sobre redimir os algoritmos. Em outras palavras, é transformar um sistema que poderia ser usado apenas para distração, como muitos fazem hoje, como uma superficialidade, ou até mesmo pecado, transformar tudo isso, uma distração, uma superficialidade, ou até mesmo de uma maneira que as pessoas usam para pecar, em uma ferramenta missionária, para espalhar a palavra, para espalhar esperança, para espalhar vida às pessoas. É como se a gente santificasse o digital a Deus. Santificar, consagrar o que nós postamos, consagrar o que nós comentamos, consagrar o que nós compartilhamos, para que isso se torne um canal de vida, de edificação, ao invés de um canal de pecado, de distração, de superficialidade. Como muitos hoje têm usado, queridos. Em outras palavras, é como se nós nessa manhã fôssemos santificar os algoritmos, consagrar os algoritmos, usar os algoritmos para o reino de Deus. Pastor, eu não entendo isso, não entendo essa linguagem, o que é algoritmo? Nós vamos chegar daqui a pouco a esse ponto. Tenho certeza que isso vai ficar bastante claro para nós, para que a gente não deixe que o algoritmo nos controle, como muito tem acontecido nos dias atuais. Nós vemos hoje que o algoritmo ele está controlando essa geração. Somos nós, queridos, que temos que ensinar o algoritmo a trabalhar para nós. Somos nós que temos que ensiná-los a trabalhar para o reino. Não é o algoritmo que nos controla, é nós que usamos os algoritmos para o reino de Deus. Como nós fazemos isso, pastor? Quando nós interagimos numa publicação da igreja, quando nós interagimos com uma publicação aqui, que é um YouTube, uma mensagem que você recebe talvez, esta mensagem que nós estamos agora ministrando, ela está sendo enviada ao YouTube. Daqui a pouco o culto termina e ela vai ficar lá. Se nós, ou se você agora, nesse momento, entrar aí no canal do YouTube, neste momento, você vai ver eu aí no seu celular ministrando. Se você começar a conversar nesse momento em que ele está online, você está fazendo uma interação, você está interagindo. Terminando isso, se você publicar esse vídeo, se você espalhar esse conteúdo cristão, você vai perceber que isso vai se tornando como um próprio sistema e ele vai se multiplicando e outras pessoas vão sendo alcançadas.
Pastor, o que é isso? Quando eu olho para as Escrituras, queridos, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, o apóstolo Paulo, ele era um homem, queridos, que foi instruído, ensinado aos pés de um mestre chamado Gamaliel. Ele era um homem que teve uma instrução. Eu fico assim, quando eu olho para Paulo, digo, uau, naquela época, era um PhD, vamos dizer assim, um homem muito instruído. E Paulo, ele disse uma coisa: para com os fracos eu tornei-me fracos, para ganhar os fracos, e eu tornei-me tudo para com todos, a fim de que por algum meio salvar alguns. Paulo, ele usou todas as estratégias possíveis para alcançar as pessoas. Ele se tornou bobo para ganhar os bobos, ele se tornou sábio para ganhar os sábios, inteligente para ganhar os inteligentes, fraco para ganhar os fracos, ignorante para ganhar os ignorantes. Paulo se fez de tonto para ganhar os tontos. Paulo foi muito esperto no final das contas. Este homem, ele diz isso: para com os fracos eu me tornei fraco, a fim de ganhar os fracos. A gente vai ver o contexto desse texto, onde Paulo, ele se tornou tudo, como ele diz, eu fiz de tudo, eu me tornei tudo, para com todos, para que a fim de, por meio, eu pudesse salvar alguns. Todos os meios. Quando a gente fala em interagir, queridos, publicar, espalhar, a gente está se tornando como Paulo, usando os meios de hoje para alcançar as pessoas de hoje. Muitas pessoas podem ser alcançadas. Pastor, o que é um algoritmo? Vamos nessa parte para a gente tentar, eu não sei, talvez, como eu disse, alguns aqui talvez saibam até melhor que eu, mas o algoritmo, ele é o cérebro das redes sociais. Só para você entender um pouquinho. É como se fosse o cérebro das redes sociais. O algoritmo, ele decide o que cada pessoa vê no feed, com base nas curtidas que nós damos, nos comentários que nós fazemos, o tempo de visualização que nós temos e qual é o interesse do assunto que nós estamos interessados. O algoritmo, ele vai vendo tudo isso e ele se torna um cérebro, e aí ele começa a enviar para você exatamente aquilo que você está curtindo, vendo, comentando, visualizando, que você tem interesse. Eu vou explicar isso de uma forma muito prática. Se alguém, por exemplo, interage com vídeos de culinária, gosta de culinária e fica vendo culinárias, o algoritmo cada vez mais vai mostrar para você receitas, vai mostrar como fazer comida, vai mostrar como você receber tudo aquilo que é gostoso. Ele vai, porque você está vendo isso. Existem algumas pessoas que às vezes começam a dizer assim: pastor, no meu celular começou a aparecer umas coisas meio estranhas, umas coisas esquisitas, umas coisas... É porque você está em algum momento dando uma deslizada e vendo coisas esquisitas. Por isso as coisas esquisitas começam a entrar no celular. Você está curtindo, você está vendo, você está se interessando, e aí essas coisas, não vem me dizer que isso aí entrou por acaso. Não entra por acaso não, queridos. Entrou porque a gente deu uma visualizada, uma curtida, uma bisoiada, como dizia meu avô. Você dá uma bisoiadinha no negócio, e aí o algoritmo começa a entender e fazer o seu perfil, e começa a enviar aquelas coisas para você. Eu vou mostrar de uma forma bem fácil aqui, para que vocês entendam o que é esse cérebro das redes sociais. Como funciona o algoritmo? O algoritmo, na verdade, queridos, ele mostra às pessoas aquilo ou daquilo que elas mais consomem. O que mais você consome é o que o algoritmo vai começar a enviar para você. Se alguém, por exemplo,
interage com conteúdos superficiais, se alguém se interage com aquilo que, como eu disse, não devia estar visualizando, é isso que cada vez você vai ver mais no seu celular ou nas suas redes sociais ou nos seus feeds. O algoritmo ele vai entender que é aquilo ali que você está querendo ver e ele vai começar a enviar para você, porque você foi enviando para o cérebro das redes sociais uma mensagem, e ele foi captando isso e vai devolvendo isso através de conteúdos daquilo que você foi sinalizando que é o que você queria ver, você queria consumir, você queria visualizar. Se alguém interage com coisas boas, normalmente são essas coisas que o algoritmo vão responder e vai enviar para você. Mas, um exemplo, se eu e você começamos a interagir com os nossos conteúdos aqui da nossa igreja, começamos a espalhar, começamos a enviar o YouTube, começamos a enviar os canais do canal, nós temos um canal da igreja, eu tenho um canal pessoal, onde todas as pregações que é publicada nas redes sociais da igreja, do começo do culto ao fim, normalmente tem lá 2 horas e pouquinho. No meu canal estão só as pregações, 45, 50 minutos, 1 hora, estão só as pregações. Lá não tem a parte inicial, não tem parte de oferta, não tem nada, é só a pregação. Se você entrar no canal aí, Rosivaldo Merloto, você vai ver só as pregações, você pode ouvir só elas, você pode enviar. Se nós começamos a interagir com esses conteúdos, com mensagens bíblicas, com testemunhos, esses conteúdos, queridos, eles começarão a ocupar o espaço digital dessa pessoa. O algoritmo vai entender que é isso que ele está querendo consumir, e quanto mais ele interage, quanto mais ele clica, quanto mais ele compartilha, mais ele vai receber. Isso significa que uma simples curtida, que um simples comentário, um compartilhamento da nossa parte, queridos, pode multiplicar o alcance de uma mensagem e levá-los a pessoas que talvez nunca pisariam em uma igreja. Nós já recebemos pessoas aqui que disse: eu vim depois de ouvir muito tempo as ministrações deste lugar. Elas ficaram namorando a igreja através das pregações. E depois elas vieram nos visitar. Foram ouvindo através das redes sociais. Por que isso é importante, queridos, que nós estamos comentando? O algoritmo, ele sempre vai amplificar aquilo que é mais consumido. O que mais você consome, o algoritmo vai multiplicar isso. Se o povo de Deus enche as redes com a palavra de Deus, o algoritmo começará a espalhar cada vez mais essa mensagem. Agora, é tão importante isso, queridos, porque isso pode colocar o evangelho diante das pessoas que nunca iriam, pisariam ou entrariam em uma igreja. Então nós podemos, através das redes sociais aqui da nossa igreja, queridos, evangelizar, convidar pessoas para estar aqui espalhando, comentando, curtindo aquilo que nós consumimos aqui dentro da igreja, aquilo que nós temos aqui dentro da igreja. Você quer ver um exemplo prático? Quando você curte um vídeo da igreja, aqui, o algoritmo ele mostra esse vídeo para mais pessoas. Quando você curte, ele entende que ele precisa ser multiplicado. Quando você compartilha uma mensagem, uma postagem, vamos supor que você recebe um link das nossas pregações, e você compartilha, ele pode aparecer no feed de alguém que precisa daquela palavra naquele exato momento. E Deus pode ministrar a vida daquela pessoa. Quando você comenta algo edificante, você está não só reforçando aquela mensagem, mas você também está expandindo o alcance daquela mensagem. Ou seja, cada ação dessa, digital, uma curtida, um comentário, um compartilhamento, cada ação dessa, queridos,
se torna um ato missionário, um ato de evangelismo. E essa é a base que o apóstolo Paulo usa neste versículo que nós lemos ainda há pouco em 1 Coríntios 9, 22, que ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Hoje, um desses meios, queridos, de nós usarmos ao nosso favor como missionário é o algoritmo. O algoritmo pode ser esse missionário para trabalhar ao nosso favor e não contra nós. Porque se a gente começa a visualizar algumas coisas erradas, ele vai trabalhar de uma forma errada. Ele vai enviar coisas ruins para nós. Eu vou te dar uma ilustração aqui bem simples, para a gente entender isso. Às vezes, queridos, um testemunho postado em um vídeo, ele pode alcançar o coração ferido de uma pessoa a quilômetros de distância. Nós temos um vídeo que nós estávamos ministrando, eu estava ministrando a um congresso de senhoras em Moçambique, e na primeira ministração que nós tivemos na parte da manhã, a tradutora, minha tradutora, ela estava traduzindo do português para a língua macua, que é o dialeto macua do povo que vivem ali em Nampula. Eu estava ministrando sobre Ana. E quando terminou a pregação, ela veio assim, nós nem saímos, ali na frente mesmo, eu desliguei meu microfone, ela o dela, e ela começou a chorar. Ela chama Lídia, e ela disse assim: pastor, o senhor estava contando a minha vida aqui nesta manhã. O senhor ela falou, eu sou a Ana, e o meu filho que nasceu, ele se chama Samuel, porque eu não podia ter filho, eu era estéril. E eu estava falando sobre o poder de uma influência, de uma mulher que ora, que gera no altar. E eu disse para ela: a senhora poderia compartilhar isso num breve testemunho? Se vocês entrarem, eu não sei que dia que está isso, mas é mais ou menos no começo, e a gente colhe o testemunho dela, o Gabriel prepara e publica. Isso não foi o mais interessante. O mais interessante, queridos, é que depois eu recebi uma pessoa entrando no meu feed, escrevendo, dizendo assim: através desse testemunho, Deus me alcançou. Uma pessoa escrevendo, a pessoa tinha sido ministrada, contando a vida dela, e eu pedi para ela, o Gabi colheu o testemunho, nós colocamos nas redes sociais, e outra pessoa me escreveu dizendo que o testemunho dela tinha alcançado a vida daquela pessoa. Às vezes, queridos, um testemunho pessoal, a importância de nós anunciarmos aquilo que nós estamos recebendo, pode alcançar um coração ferido de uma pessoa a milhares de quilômetros ou em outro país. Uma palavra de fé em formato de um Reels pode ser vista, queridos, por alguém em outra cidade, em outro país, alguém que jamais ouviria esse mesmo conteúdo se dependesse apenas de estar presente num culto. Não teria como. Então cada clique pode ser uma semente, cada interação pode ser um ato missionário. Eu vou trazer uma ilustração bem simples para a gente aqui entender esse contexto de algoritmo, como que nós temos que redimir esses algoritmos a nosso favor, ou seja, trazer de volta, queridos, para ele trabalhar a nosso favor, consagrar os algoritmos para a gente, para que eles sirvam de um missionário ao nosso favor. Veja bem, imagine que você tem um vizinho curioso. Quem aqui tem um vizinho curioso? Ninguém quis levantar a mão, né? Mas imagina que você tem um vizinho curioso. Aquele vizinho que quer saber tudo da sua vida. Isso não acontece aqui, isso deve acontecer em outra cidade. Em São José dos Campos não existe essas coisas. Mas imagina, e aí, este vizinho curioso,
ele passa o dia todo olhando pelo portão da sua casa e anotando tudo o que você faz. Imagine, você vai entender como que o algoritmo trabalha. E aí esse vizinho curioso, ele passa lá e fica lá no portão da sua casa, e aí ele fica lá. Se você gosta de música, ele anota lá. O meu vizinho gosta de música. E ele sabe o estilo da música, porque ele está ouvindo. Se você gosta de futebol, aí o vizinho curioso vai lá e anota, ele gosta de futebol. Se você gosta de falar muito sobre, sei lá, receitas de bolo, aí o vizinho vai lá e anota. Depois, esse vizinho, um dia ele resolve ir visitar você. E aí ele chega lá na sua porta, toca a campainha, e aí, o que você acha que esse vizinho vai trazer para você? Exatamente aquilo que você gosta. Ele vai chegar lá e vai falar, olha, eu gosto de uma música aqui, não sei se você gosta, mas eu tenho uma música aqui muito legal, e aí ele apresenta a música, exatamente a que você estava ouvindo, porque o vizinho curioso sabia que você gostava daquela música. O que o vizinho fez? Ele chegou lá, foi com uma camisa vestida do time que você torce, porque você gosta de futebol e é corintiano, né? Já fez até assim, né? Palmeirense. E aí ele foi com a camisa do São Paulo, porque você é São Paulino. Chegou lá assim, né, Valdir, com a camisa do São Paulo assim. E aí o Valdir fala, meu, como que esse cara foi saber que eu gosto mesmo do time do São Paulo? E para variar, ele chegou com o quê? Com um bolo gostoso na mão, aquele bolo que ele viu você comentando lá naquele dia. Então ele chegou, o vizinho, e trouxe exatamente tudo aquilo que você gosta. Esse vizinho, queridos, é como o algoritmo das redes sociais. Ele observa tudo o que você faz, ele observa o que você curte, ele observa o que você comenta, ele observa o que você compartilha, e então esse vizinho, esse algoritmo, ele decide mostrar para você exatamente aquilo que você curte, comenta e gosta. Ele leva isso até você. Agora pense, se você interage, comenta, fala só sobre fofoca, o que o algoritmo vai apresentar? Só isso. Ele vai levar, ele vai continuar trazendo exatamente aquilo que você está comentando. Mas se você interage com a palavra, se você interage com as coisas da igreja, com o conteúdo que nós temos, esse vizinho, o algoritmo, ele vai entender que é isso que você gosta. E aí ele vai começar a espalhar mais desse conteúdo para você. Moral da história, queridos, é que muitas vezes, quando nós curtimos, comentamos, compartilhamos conteúdos do reino, nós estamos ensinando o vizinho, o algoritmo, a trabalhar para Deus, a trabalhar para o Senhor. Nós estamos redimindo, nós estamos consagrando, nós estamos transformando o algoritmo em um aliado do reino de Deus. Isso é muito importante. Por quê, queridos? Porque o algoritmo, ele é como um servo que aprende o que você vê, curte e compartilha. Ele aprende aquilo que nós fazemos. Se você ensinar a ele a valorizar a palavra, ele vai levar o evangelho para os lugares que talvez nunca chegaria. Agora eu vou usar um exemplo, uma ilustração. Como nós vamos fazer? Eu vou convidar daqui a pouco o Gabriel, ele vai nos ajudar aqui também, ele vai me ajudar a ministrar um pouquinho, uma parte de hoje, dentro de uma linguagem ainda um pouco mais focada nisso. Eu quero trazer uma ilustração, porque há um desejo no nosso coração de fazer o que aqui na igreja? Zerar os algoritmos. Existe essa possibilidade. Se a gente ensinou o algoritmo de uma forma errada,
a mostrar coisas para nós que não está certa, existe uma maneira de que nós vamos zerar isso. Zerar, queridos, é a mesma coisa que nós consagrarmos, redimirmos, comprar de volta, trazer do zero, para que tudo aquilo que ele vinha nos apresentando, ele esqueça e a gente comece a fazer coisas novas. Imagine novamente aquele vizinho que eu acabei de citar, ele passa o dia todo olhando pelo portão da sua casa e anotando tudo o que você faz. Imagine. E aí ele está lá, anotando a música que você gosta, anotando o time de futebol que você torce, anota lá as receitas. Só que chega um dia que você percebe o seguinte: opa, eu não quero mais que esse vizinho traga essas coisas para mim. Eu não quero mais que o vizinho venha com essa camisa, porque antigamente eu torcia para São Paulo, agora eu torço para o Corinthians. E ele não está sabendo. Antigamente eu gostava de bolo de laranja, agora eu gosto de bolo de chocolate. Antigamente eu gostava de uma música mais tranquila, agora eu gosto de uma música mais agitada. Eu mudei meus gostos. Eu mudei totalmente e eu não quero mais que o meu vizinho traga essas coisas. E aí o que você faz? Você chama o vizinho e diz para o vizinho assim: olha, a partir de hoje, esqueça tudo que você anotou na sua agenda sobre mim, vamos começar do zero. Eu mudei tudo. Eu quero que você agora preste atenção em outras coisas que eu vou apresentar a você. Eu leio as Escrituras, a partir de hoje eu só ouço louvores, a partir de hoje eu só espalho mensagens da igreja, conteúdos que me façam crescer. Esse processo, queridos, como zerar o algoritmo das redes sociais, é muito importante. Existe como fazer isso, igreja, nos dias atuais, e nós precisamos às vezes fazer isso sempre. Vou repetir, às vezes nós precisamos fazer isso sempre. Zerar esse algoritmo. Você para interagir com aquilo que, parar de interagir com aquilo que não edifica, queridos, e começar a interagir apenas com aquilo que fortalece a nossa fé. E aos poucos, esse vizinho, esse algoritmo, ele vai esquecer o seu passado e ele vai passar a trazer para você só aquilo que corresponde então ao novo padrão que você está ensinando. Isso é muito importante, queridos, porque assim como nós podemos ensinar esse vizinho a mudar de comportamento, nós também podemos ensinar o algoritmo a mudar aquilo que aparece para nós e para os outros. Porque normalmente aquilo que você curte, que você gosta, não aparece só para você, aparece para as pessoas que são seus amigos, aparece para as pessoas que estão junto com você. Se você quer ver mais as coisas de Deus, precisa então recomeçar intencionalmente a interagir com aquilo que edifica. Se você zerar o seu algoritmo, vamos dizer aqui, espiritual, deixando para trás aquilo que não edifica e começar a alimentar apenas aquilo que glorifica a Deus, a sua rede social será transformada em um canal de vida de influência para o reino. Amém, queridos? Por favor, Gabriel. Gabriel vai dar aqui uma continuidade, vou falar uma parte e logo depois eu vou estar encerrando esta mensagem. Graça e paz, igreja. Vamos lá, uma outra visão sobre algoritmo, rede social, celular, né? A gente está falando bastante disso. E eu também não sou especialista no assunto, mas trabalho um pouquinho com isso, né? Para quem não sabe, eu faço vídeos, né? Eu sou produtor audiovisual, então trabalho com muita rede social. A gente hoje, a rede social é a grande avenida comercial, né? Então a gente faz muito vídeo para empresas, clientes, serviços, produtos e coloca na rede e vende muito. Porque vende para todo o Brasil. Uma pessoa daqui de São José vendendo para todo o Brasil por conta da internet, só para vocês terem uma ideia. E bom,
Falando de algoritmo também, aproveitar que a Rebeca não está aqui, o meu algoritmo ele está me oferecendo lava-louças, geladeira, micro-ondas, porque o aniversário da Rebeca está chegando. Aí eu já dei uma pesquisadinha lá e agora aguento o meu vizinho toda hora empurrando geladeira, lava-louças. Aí agora eu que vou ter que, né? Mas enfim, algoritmo é isso. Ele sabe o que você está procurando, porque você pesquisou, você interagiu, ele vai te mostrar aquilo. E assim, o que e como fazer, eu acho que o pastor já falou muito bem aqui. Esse lance da interação da gente com os posts da igreja, o compartilhar de um link do vídeo do YouTube, um comentário num vídeo do Instagram, isso todo mundo acho que entendeu, né? E isso tem muita força dentro do algoritmo. Ele leva isso para outras pessoas, ele joga isso para mais pessoas, ele dá visibilidade a esse conteúdo. Então, o que e o como, tem muito segredo. Você pode fazer isso no YouTube, pode fazer isso no Instagram, no Facebook, não sei quais redes que vocês usam, mas cada um tem uma aí, né? Que é o que usa mais, né? TikTok, e o WhatsApp também é uma rede. Você pode compartilhar um conteúdo desse no WhatsApp. E um conteúdo pronto, por exemplo, quando eu falo um conteúdo, como eu falei, eu crio vídeos, né? Então, às vezes, eu faço lá um criativo bem legal e você quer mandar para alguém. Aí você pega, só compartilha aquele vídeo e tuf. Agora, você também pode criar um conteúdo. Então, acho que grande parte também dessa questão da influência tem a ver com o nosso conteúdo, aquilo que nós estamos criando, o nosso testemunho de vida, uma oração que você compartilha para o WhatsApp, uma mensagem que você leva para alguém. E então, assim, o como e o que fazer, acho que é por aí mesmo. Agora eu queria partir um pouquinho do ponto do porquê fazer isso. E aqui eu vou dar a minha visão da minha geração, que é um pouco diferente da geração do apóstolo Rosivaldo, um pouco diferente da geração aí dos meninos aí, dos adolescentes aí que estão bombando com as trends, fazendo um videozinho lá, tacando a Bíblia, entrando no carro, que é também um conteúdo diferente, é um conteúdo chamativo, tem a sua eficácia, mas enfim, a minha geração, quando eu penso em compartilhar algo ou criar um conteúdo, eu penso no porquê que eu estou fazendo isso. O que na verdade está queimando no meu coração a respeito disso? Porque assim, gente, o problema da nossa geração não é a falta de talento, ou não é a falta de ferramentas hábeis para fazer as coisas otimizadas. Não é. O problema da nossa geração é cristãos com o coração rasgado na presença de Jesus, que queiram se posicionar. Esse é o problema, é isso que falta. E eu creio que aqui não tem nenhum cristão que não rasgue o coração para Jesus, amém? Aqui eu creio que a presença de Deus, como nós vivemos hoje nessa manhã, é uma presença que entra, toca o nosso coração e transborda. Eu creio que aqui todo mundo vai sair diferente, vai levar uma palavra, vai carregar essa presença lá para fora, a partir do que nós vivemos hoje. Mas na sua grande maioria, nós temos essa questão. Eu estou dando trabalho para vocês, a iluminação, né? Amém. Mas vamos lá. Porque quando eu penso, eu vou então compartilhar um conteúdo, eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Eu não sei como que eu vou falar, eu não sei se vai ser legal, eu não sei se as pessoas vão comentar, se as pessoas vão curtir, eu não sei. O foco não é esse. Eu não estou falando aqui que para ninguém viralizar nas redes sociais, esse não é o foco. Na verdade, o nosso chamado é para se esconder. Aquele que habita na sombra do Onipotente, no secreto do ladinho do Senhor. E já pararam para pensar que todos os benefícios ali do Salmo 91 está condicionado a esse primeiro verso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Tudo o resto, 1000 cairão ao meu lado, o laço do passarinheiro. Olha esse pequeno verso. Então nós somos chamados para entrar no secreto. E ali é onde nós geramos o porquê do que eu vou fazer para a rede social, do que eu vou falar para as pessoas, do que aquilo que está queimando no meu coração vai ser transbordado. No secreto. A plataforma ou a visibilidade é
é uma consequência do secreto, daquilo que você queima com Deus. Então, esse é o porquê que faz muito daquilo que eu penso em rede social, de influenciar nas redes sociais, de criar um conteúdo, sem ficar preso, eu não consigo e tal. Gente, hoje em dia tem ferramentas. Quem aqui já viu o culto do chat? Todo mundo aqui sabe o que é o chat GPT? Inteligência artificial lá, faz tudo pra gente. Então, hoje lá na Alemanha, tem o culto do chat. Você coloca lá o tema que você quer, no chat GPT, ele cria a mensagem e ainda cria um avatar que prega a mensagem. Prega melhor que eu, melhor que você. Melhor que você, Marcão. Com excelência ainda, com todos os versículos lá, faz todas as conexões. Meu Deus, culto do chat. Aí você pergunta, Deus, ela prega melhor que eu. Mas Deus responde, ela tem algo que, você tem algo que ela não tem, você me tem. A unção que está sobre nós é o que faz toda a diferença. Nós carregamos um óleo dentro da gente, nós carregamos um fogo dentro da gente, que o simples, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, faz toda a diferença numa rede social. Mais do que uma pregação gigantesca, um e-book criado no chat GPT, muito mais do que, de repente eu tenho que editar um vídeo, eu tenho que fazer aquela edição, eu tenho que fazer rainho sair dos olhos para poder ficar legal. Muito mais do que isso, é você chegar numa rede social e compartilhar teu testemunho de vida. Se isso queima dentro de você, é mais do que necessário para você entender que é um porquê, para você fazer o que você tem que fazer. Amém? Então, às vezes a gente vai lá e vai falar um nós vai, nós vem, fala errado mesmo. Ixi, já passei tanta vergonha. Mas é aquilo que faz toda a diferença. Uma vez eu fiz um vídeo falando na academia, falando assim, gente, eu estou aqui, estou queimando, eu fiz 100 quilos no supino, agora eu vou mergulhar na presença de Deus. Depois eu fiquei com vergonha do que eu falei. Mas atingiu pessoas. A gente não tem noção do peso que isso tem na rede social. A gente vai no nós vem, o Espírito de Deus que está sobre nós faz acontecer. Amém? Eu tive uma experiência essa semana, fui comprar corda de violão num lugar que eu não costumo comprar, faz muitos anos que eu não vou lá. Gente, eu tive uma surpresa, eu gelei, porque na hora que eu estava pagando a corda, não me lembrava das pessoas que estavam ali, faz muito tempo mesmo que eu não vou lá. A menina do caixa falou assim, ué, você não é um menino da África? Aí eu, da onde que eu conheço essa menina? Não conheço. Eu estava lá, você viu, você acompanhou? Ela, eu te sigo, eu vi que lindo que foi a missão que vocês fizeram. Puxa, aí pronto. Aí já chamou mais um lá, a gente já conversou, já falamos sobre a missão. Gente, da onde? Eu não sei, ué. A gente está influenciando, nem sabe. E dentro disso, hoje, se vocês pegam a minha rede social, eu posto de tudo. Eu sou quem eu sou lá, tá? Eu gosto de academia, posto coisa de academia. Eu gosto de coisa de música, posto coisa de música. Gosto lá do anime, posto o anime. Mas, gente, eu sei tudo que eu estou influenciando. Eu estou sendo visto. E aquilo que as pessoas veem não pode ser uma hipocrisia. E eu também entendo o peso da minha influência sobre isso. Eu também não posso postar qualquer coisa. Amém? Então, acho que eu queria só terminar com isso. Quando a igreja se cala, outras vozes ocupam espaço. Amém? Então, se vocês entenderam tudo isso hoje, que as redes sociais, ou compartilhar e tudo mais, é uma extensão do culto, é uma forma de vocês evangelizarem as pessoas, vocês estão levando, projetando a palavra para mais longe. Se tudo isso vocês entenderam, eu acho que agora só tem que pairar nas nossas mentes a reflexão. Por que eu ainda não me posicionei? Por que eu ainda talvez reluto tanto para compartilhar algo? Para mandar um áudio para alguém, para mandar um versículo? Aquilo que queima na sua devocional, aquilo que queima no seu coração, que Deus fala com você, é para você, mas também é para o outro, amém? É sobre isso, eu acho que essa palavra de influência é o que tem queimado no meu coração. Obrigado, igreja.
O Gabriel ele está compartilhando conosco. Eu vou terminar sobre esse próximo ponto, que é a importância da comunicação institucional da igreja. A igreja, nós sempre fomos chamados, queridos, para uma mensagem do Evangelho de uma forma clara, coerente e visível. Saber por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Como ele disse, tem que ter um porquê de trás disso. Vamos supor, eu sei que alguns irmãos aqui pegaram, por exemplo, compraram o devocional que nós escrevemos. Às vezes a gente fala, por que eu vou enviar uma mensagem devocional do devocional que eu fiz nessa manhã? Ah não, se eu enviar isso eu vou estar anunciando as pessoas para comprar o devocional do pastor. Se esse for o porquê, não faça, porque não é esse o propósito. Você tem que postar uma devocional daquilo que Deus falou com você, porque que Deus ministrou a sua vida. Qual foi o propósito de Deus ter falado com você? Tem que ter um porquê, porque nos dias de hoje, queridos, essa missão, ela inclui isso. Próximo slide, por favor. Essa comunicação, essa importância dessa comunicação institucional da nossa igreja. Ou seja, tudo aquilo que a igreja publica oficialmente, nas suas páginas, nos seus perfis, nos seus canais, se nós, queridos, estamos compartilhando isso, não trata apenas de divulgar eventos. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou, na verdade, dando voz à casa. Existe um porquê. Eu estou dando voz àquilo que eu creio. Eu estou fortalecendo a identidade espiritual, eu estou garantindo que a mensagem do reino, que é ministrado, que é pregado aqui nesta casa, alcance o maior número de pessoas possíveis. Porque muitas vezes uma postagem da igreja, queridos, é o primeiro contato que alguém vai ter com a fé. É essa postagem. Mesmo antes de entrar talvez em um culto presencial aqui em nosso meio, essa pessoa ela já está observando, ela já está lendo, ela já está sendo tocada por aquilo que está sendo apresentado, por aquilo que está aparecendo na tela dela. É por isso que nós precisamos, quando nós falamos, o Gabi falou, de engajar, de saber o porquê que nós estamos fazendo isso. Essas postagens da igreja, queridos, não é só uma questão de simpatia, não, é uma questão de missão. Cada curtida está ampliando um alcance do Evangelho, está gerando uma visibilidade do reino, um compartilhamento é um convite para trazer alguém para Cristo. E por último, eu quero terminar sobre esse chamado nosso, queridos, como uma responsabilidade digital. O Gabi fez a última pergunta aqui. Por que eu ainda não estou fazendo isso? Se a gente entender, queridos, que nós temos uma responsabilidade digital, nós não vamos fazer isso simplesmente por fazer. Eu vou entender porque eu estou fazendo. O mundo digital, ele, como eu disse lá no início, ele não é neutro. Assim como em qualquer outro ambiente da vida, aquilo que nós fazemos online também gera frutos. Tudo gera frutos, bons ou ruins. Não é neutro. Então, por isso, cada um de nós, cada cristão precisa assumir um compromisso diante de Deus. Se não estou fazendo, por que eu não estou fazendo? E usar, queridos, as redes sociais de uma forma intencional, consciente, responsável. Fazer com que isso seja um meio pelo qual o Evangelho é enviado, disseminado. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês colocassem de pé neste momento. Eu só quero assim, que nós ao irmos para casa hoje, não pense que, não se trata, queridos, de virar um influencer digital. Nós não estamos falando aqui para ninguém ser um influencer digital. Sabe, se tornar uma pessoa, viralizar tudo, com milhares de seguidores, não é nada disso. Sabe, como o Gabi disse, não é para aparecer.
Não é esse o propósito. O propósito não é sobre fama. O propósito não é sobre a gente querer se mostrar, mas sobre fidelidade. É ser fiel com o conteúdo que Deus tem nos dado. É sobre ter e ser uma testemunha digital de Cristo. É essa responsabilidade digital. Sabe, a gente sair daqui e dizer assim, eu vou ser responsável de uma forma digital, onde eu vou fazer a diferença. É a gente, queridos, deixar claro aqui para todos, que através daquilo que você posta, que você curte, que você compartilha, é isso que se torna o Senhor da sua vida. É só isso. O algoritmo, ele está enviando aquilo que nós estamos curtindo. Então, o que você está compartilhando pode edificar, como também pode escandalizar. O que você está comentando pode consolar alguém, como pode ferir alguém. Aquilo que nós estamos divulgando pode estar construindo uma ponte, ou pode estar levantando barreiras com outras pessoas, com outro público. Então, Jesus, ele nos chamou para a gente ser o quê? Sal e luz da terra. Para a gente não ficar escondido, queridos, mas para a gente ser luz. Ser luz. Quero que você feche os seus olhos. Vamos orar sobre isso nesta manhã. Vamos redimir o nosso algoritmo. Vamos consagrar o nosso algoritmo para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos ensina, nos mostra que nós fomos chamados para ser luz do mundo. Isso não limita a nossa vida presencial, mas inclui também um ambiente virtual. Nós precisamos ser luz neste mundo digital e temos uma responsabilidade como filhos de Deus. Que o feed, Senhor, dos nossos celulares, nós oramos para que eles se tornem uma vitrine do reino de Deus, um reflexo do Senhor para este mundo que está nos visualizando através das redes sociais. Que cada story, Senhor, ele pode ser apenas uma distração, mas não para nós. Para nós, Senhor, nós declaramos que cada story seja uma semente de vida, uma semente, Senhor, de restauração, que haja um porquê por trás de cada publicação que nós fazemos. Cada mensagem, Senhor, pode sim gerar ruídos ruins, podem ser também respostas de oração para alguém que está em casa, e que esse seja o nosso conceito, Senhor, uma resposta de oração, e não para gerar ruídos, meu Pai. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que as nossas redes sociais nessa manhã, o algoritmo, Senhor, ele seja redimido, consagrado, e ele venha glorificar a Deus, venha edificar alguém, venha refletir quem nós somos em Cristo Jesus. Que a nossa palavra, Senhor, ela seja sempre agradável, temperada com sal, para que a gente possa, Senhor, responder a cada um, meu Deus, com essa visibilidade de filhos e filhas de Deus. Que as nossas palavras, Senhor, elas sejam essas palavras temperadas com sal, não de uma forma pública, mas também de uma forma digital, onde mais pessoas, Senhor, elas possam ouvir, receber, serem alcançadas, ministradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos nesta manhã, meu Deus, que tudo aquilo que nós estamos vendo, visualizando, possa ser, Senhor, um canal de Deus para outras pessoas conhecerem a Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Podem se sentar, por favor.